Bom, de fato, é minha primeira vez aqui. Queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como uma operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa. Eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação: devolver o território aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre. Fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. Queria fazer uma pergunta política para os 2 pré-candidatos que estão aqui sobre estratégia de crescimento. Hoje, pelas pesquisas, nós temos 2 candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, queria ouvir de vocês qual é a estratégia que vocês têm de crescimento e aí você mais específica. Perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. E para o eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo para o Zema, eu deixo para o Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro. O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer como presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz a anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer como presidente é anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive o Bolsonaro, cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime. E eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo. Tá? Dito isso, eu estou rodando o Brasil e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos os lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas traem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com Flávio, e o nome Lula, com o atual presidente da República. Mas os mais jovens, que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%. O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros, e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas num debate público que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro. Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney,
As pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, aí sim, entra a questão de comunicação de maneira inteligente, a gente cresce. Então, o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles. Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa campanha eleitoral, não é? E as pesquisas mostram que esse tema, ele vem, e quando eu falo das pesquisas das últimas eleições, das penúltimas e tal, esse tema vem crescendo. E agora virou prioridade, às vezes está junto com o preço da comida ali. Então, é um tema que pode ser decisivo nessa campanha eleitoral. E frases de efeito, etc., como nas campanhas anteriores, não vão resolver mais. O telespectador, o eleitor, ele vai querer soluções concretas. Eu queria saber, primeiro perguntando ao Renan o seguinte: é preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas. Tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos. E sem essa integração, esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo, mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há dois tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e, inclusive, participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro, e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que é o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram no El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução a fazer. Eu tive no Ceará, e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo.
As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. É mais fragmentado. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo, fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe urânio. Uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para a nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. O senhor viveu de perto a situação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com ONU e etc., se imaginava que, olha, tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir. Terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul. Então, essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo o que está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser fazer o que ele fez, o Trump, com o Maduro, entra aqui adoidado. Inclusive, o Lula teria chamado a reunião com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas, para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Depois queria ouvir o Renan também sobre isso. Deixa eu ouvir o Renan. Renan, por favor. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra avisando, olha, vai dar ruim. Aquele cara do bigodinho está avançando aqui, avançou nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Não pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Aliás, os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Olha, eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica.
Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal, por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos e, com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que, às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? De onde você acha que pode vir esse recurso, que realmente não é pouco, para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas, por exemplo, pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica aqui. A CSN lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia.